E aí, pessoal, vamos falar sobre os dilemas éticos. Na verdade, não só sobre dilema ético. Nós vamos falar sobre um pouco da análise comportamental sobre o ponto de vista da ética. Dentro dessas análises comportamentais, o que mais se cobra é o dilema ético. Então, a gente vai falar sobre ele, depois eu engato sobre as demais vertentes, né, para a gente ter uma base, porque né, vai que porventura se cobre em provas também. A incidência é menor, mas vale também a gente dar uma passada. Veja, quando a gente fala de dilema ético, o que é um dilema? Uma dúvida. Um dilema é uma dúvida e você precisa tomar uma decisão. Quando a gente faz uma escolha baseada em princípios, valores e moral, a gente vai levar em conta isso. Se eu tenho um dilema ético, nós temos, por exemplo, normas conflitantes. E mais do que isso, né, um dilema ético ele vai surgir, na verdade, diante de uma decisão difícil. E as implicações daquela decisão, elas não são as ideais, não são as desejáveis, certo? Eu tenho um dilema ético diante de decisões difíceis, decisões complexas, nas quais as opções existentes, elas não se mostram totalmente satisfatórias sobre o ponto de vista ético. Mas a decisão precisa ser tomada. Aliás, né, Cortella, ele vai falar inclusive que nós temos o princípio ético da integridade, que ajuda, né, ali a tomar essas decisões, resolver esses dilemas éticos. E isso vai deixar, por exemplo, né, você vai julgar, vai avaliar, vai decidir e vai ficar em paz. Não vai ficar com peso de consciência. E a integridade, né, a integridade que é o fator, né, ali da probidade, honestidade, transparência, é uma pessoa íntegra, né, um conceito que você conhece. Então, se a gente usa o conceito da integridade, o princípio ético da integridade, ele nos ajuda a tomar essa decisão. O que a gente pode pôr de exemplo, né, que gera um dilema ético? Vamos supor, né, a gente tem várias discussões atualmente na sociedade. Uma coisa que gera bastante debate e bastante conflito é a questão da pena de morte, é a questão da menoridade, né, penal. Porque a gente, por exemplo, se a gente ter aqui a menoridade penal, são 18 anos. Vamos reduzir para 16 anos, que é o que se pretendia aí, né? Veja, por um lado é bom, porque nós já temos ali, vai evitar os jovens, né? Porque hoje a gente sabe que o crime utiliza, né, essas crianças, né, esses adolescentes para esses crimes, porque eles não são condenados, né? Eles vão cumprir as medidas deles lá e não vão ficar presos. Por outro lado, a gente vai diminuir essa minoridade penal, só que a gente sabe que essas pessoas, e quem está dizendo isso é o Código Civil, né? Elas são mentalmente incompletas. Não está com a sua mentalidade, a sua maturidade completa. É o que diz a lei. Tá? É mentalmente incompleto. Então, ele não é capaz de discernir. Então, até que ponto essa questão da diminuição da minoridade civil, minoridade penal, na verdade, ela é ideal. Veja, nós temos um conflito aqui, mas a gente precisa tomar uma decisão. Né? Questões também, por exemplo, vamos falar de uma organização, ou vamos falar de um administrador público, um órgão público. Vamos supor que você trabalha num órgão ambiental e nós vamos ter aqui a instalação de um grande complexo industrial. Esse complexo ele vai transformar a região. Serão ali, sei lá, 10 bilhões de reais de investimento, fora investimentos indiretos de outras empresas, da cadeia de suprimento. Então, pensa assim, por exemplo, no município que tem ali 100 mil habitantes. Olha o impacto que isso vai causar. Vai ser muito bom para aquele município.
Né? O investimento vai ser maior que o PIB, né, do município, por exemplo. Então é muito bom, nossa, vai gerar muito emprego, vai atrair novas empresas, vai atrair investimentos de outros segmentos, principalmente no ramo imobiliário. Então vai ter ali, vai, ó, pá, explodir aqui. Só que, em contrapartida, esse complexo vai gerar muitos resíduos. Resíduos químicos, né? Não vamos nem falar de resíduos tóxicos. É resíduo tóxico. E isso pode agredir severamente o meio ambiente na nossa região. Vai ter poluição, com certeza. E aí, né? O que vale mais? A evolução socioeconômica do município ou a preservação do meio ambiente? Ambos são importantes. A gente, não, o meio ambiente é prioridade. Calma. Não é bem assim que funcionam as coisas na vida real. Nós temos que avaliar, né, do ponto de vista, a gente vai estar diante de um dilema. Né? Ou então negar a licença e deixar aqui a nossa população, né, nosso município sem crescimento econômico, ou eu aprovar, ter um crescimento econômico e a gente ter ali, né, a questão da agressão ao meio ambiente. Enfim, eu sei que vai ser negociado, vai chegar no meio termo, mas são decisões difíceis que devem ser tomadas. E isso no âmbito das corporações também acontece. Né? Uma empresa, por exemplo, ela tem que crescer, mas ela tem que ser sustentável ao longo prazo. Né? Sustentável. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Se eu quisesse, eu teria duas aulas para escrever por dia. Eu conseguiria? Sim, faria 2 aulas em PDF tranquilamente. Mas e a qualidade? Né? E a qualidade? Não vai ser a mesma, com certeza. Então eu prefiro ter menos projetos, tá? E ter mais qualidade. Só que em contrapartida, eu tendo menos projetos, eu tenho menos faturamento. Concorda? Então é um dilema, né, que está ali posto e a gente tem que tomar decisões. Nenhum dos dois agrada. Produzir menos e ganhar menos, mas com mais qualidade, não é 100% satisfatório. Produzir mais com menos qualidade, mas ganhar mais. Sem qualidade não é satisfatório também. Então a gente tem um dilema diante disso. Uma decisão difícil e todas as possibilidades elas não são satisfatórias, certo? Então é bacana que você tem isso. É importante saber que a ética ela é especulativa, né? A ética ela não é objetiva. Ela especula. O que é especulativa? Ela estuda, ela analisa. Então, a questão da ética, ela não vai responder de forma direta, ou de forma objetiva, ou de forma definitiva sobre os dilemas morais. Ele vai levar o quê? O que é a ética que a gente viu na primeira aula? Reflexão. Ela vai levar esse espírito de reflexão que nós temos. Fechou? Vamos anotar aqui, então, os conceitos. Eu acho que vai ficar legal para você, para a gente anotar aqui. Então, dilema ético, desculpa, né, é uma escolha. A gente tem uma escolha difícil. E aqui é o que acontece. Ambas decisões não são satisfatórias. Ok, esse é o ponto base. Aí vamos anotar aqui, ó, Cortella, né, Sérgio Mário Cortella, ele diz que a integridade ajuda na decisão. Perfeito? A ética, vamos lá. A ética não responde de forma definitiva. Tais dilemas
éticos, né? Outra coisa que é interessante, que eu acabei acho que não falando, mas é interessante que fala, os dilemas são influenciados. São influenciados pelo quê? Por fatos sociais e históricos. Ok? Essa é a diferença também que nós temos aqui. Perfeito? Anotem esses pontos, que é justamente um resuminho de tudo que a gente tem de dilema ético aqui. Questão. Quando os profissionais são forçados pela situação a decidir sobre duas opções moralmente aceitáveis, porém não sabem ou não concordam coletivamente sobre o que é certo ou errado fazer e entram em conflito em função dos limites estabelecidos pela organização, sindicato, agência governamental e outros, é correto afirmar que ocorre o quê? Veja só, eles têm uma obrigação de tomar uma decisão. Ele fala aqui, ó, são aceitáveis, mas não há concordância sobre o que é certo e o que é errado. Dilema ético, tá? Dilema ético. É uma questão boa aí de dilema ético para a gente fazer. Tem outra. Os dilemas morais, e aí a gente pode classificar, né, qualificar tanto como dilema ético quanto dilema moral. A pegada é a mesma, a ideia é a mesma, tá bom? Os dilemas morais são influenciados por fatos sociais e históricos? Sim. Né? São influenciados, sim, por isso, por esses itens. Ok? A questão do assédio. Veja, a gente falou ali, né, que os dilemas, eles são influenciados por fatos sociais, por questões históricas, e claro, né, vai levar em conta a cultura do indivíduo e tal. E isso, né, e isso pode ter, nesses dilemas, uma certa questão envolvendo o assédio, tá? Por que o assédio? Deixa eu fazer a questão para ilustrar bem para vocês aqui, ó. Olha essa questão aqui, ó. Em determinado órgão público, uma servidora concursada foi nomeada para um cargo de confiança com considerável ganho pecuniário. Depois de algum tempo, seu chefe imediato passou a ameaçá-la com a retirada do cargo caso ela não se encontrasse com ele fora do local de trabalho. Por não ceder às investidas do superior, a servidora passou a sofrer perseguição no trabalho e, por fim, optou em deixar o cargo. Na verdade, né? A função de confiança é o termo correto. Considerando essa situação, avalie, né, quanto à ética no serviço público. O dilema ético retratado na situação deve ser avaliado estritamente no âmbito do relacionamento pessoal e não no profissional. Tá? Bem, a questão está errada, tá? Porque ela vai avaliar tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. Tá? Olha o dilema, veja o dilema. Ela passou em concurso, ela está exercendo normalmente o cargo e ela está sofrendo pressão, né? Então, pelo jeito ali, até um assédio sexual para que se encontre com seu superior fora. Ela tem que tomar uma decisão. Ou ela continua no cargo e continua sofrendo essa perseguição, ou ela se encontra com o superior para acabar com isso, ou ela deixa o cargo. Veja, se ela continuar, ela vai continuar sofrendo a questão do assédio. Se ela se encontrar com o cara, com certeza ela está quebrando a sua integridade. Se ela deixar, ela vai passar a ganhar menos, porque fala aqui, ó, né? Com um considerável ganho pecuniário. Você vê que não tem nenhuma opção boa. Nenhuma opção boa. Ah, então por que não denuncia por superiores? Também não é uma questão totalmente satisfatória, concorda? Não é satisfatória. E aí nós temos algumas coisas, né, que a gente vai falar. A questão do assédio caracteriza por isso, né? Às vezes o assédio continua por conta da omissão.
A gente não teve um caso aí de uma escrivã de polícia que se matou porque estava sofrendo assédio no local de trabalho? Temos também. Então, a questão do dilema ético nesse ponto, ela vai, dentro dos órgãos públicos, ela vai ser tangenciada principalmente pela questão do assédio. E aí a questão do assédio, né, você tem que tomar cuidado para não confundir. A gente tem aqui tanto o assédio, que é o que mais... Tem vários, né? Tem o assédio moral e nós temos o assédio sexual. São os dois principais. Ah, tem o bullying, tem o stalking também, né? Isso aí também são formas de assédio. O assédio moral, o que nós temos aqui é uma violência psicológica. Violência psicológica. Tá? Essa violência psicológica, ela vai pôr as pessoas a situações humilhantes, a situações degradantes, vão ali diminuir as pessoas por conta das características físicas, pela opção sexual, pela opção religiosa, pela questão ali também com base na origem, né? De raça, de cor, etnia. Tá? Tudo isso é assédio moral. E o assédio moral, ele é como? Ele é por atos, por gestos, né? Por falas. O assédio moral não caracteriza somente pela forma verbal, mas por gestos também. Também, se você... Uma outra coisa que é assédio moral, encher o servidor de trabalho, né, de forma desproporcional aos outros. Não estou falando do acúmulo de trabalho, tá? Não estou falando. Mas, né, de forma desproporcional, ficar passando mais atividades para esse servidor. Ou passar atividades para a qual ele não foi treinado. E, por outro lado, não passar trabalho também. Deixar a pessoa no ócio. A pessoa vai se sentir improdutiva, inútil, certo? Então tem esse sentimento aqui que pode caracterizar o assédio moral. E quantas vezes a gente acaba vendo isso acontecer e vai ficando quietinho? Ou é um tipo de assédio moral, pô, até dá risada, até acha legal, né? Mas e aquela pessoa? Às vezes ela está levando na esportiva, porque a pessoa está diante de um dilema. Ou ela pede para parar e né, ficar putaça, arruma encrenca com todo mundo ali, ou ele continua aceitando, sendo diminuído, né, e vai sofrer. O assédio moral é caracterizado pela reiterada conduta e de forma continuada. Né? Isso vai impactar no servidor, no empregado, que seja, tanto na questão psicológica, na questão da produção no trabalho, na questão física. Algumas doenças se manifestam ali, algumas doenças da mente, elas né, se mostram ali no meio físico, né, como doença no corpo físico, dores que não explicam. Tá? Isso é aqui o assédio moral. Já o assédio sexual, ele tem o cunho sexual, né? Lá no nosso Código Penal, nós temos um conceito que, né, é ali, ó, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente na sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Tá? Mas o assédio sexual, ele não é só contra, né, só face a superior hierárquico. A gente tem o ascendente, tá? Nós temos o assédio descendente, nós temos, e aí seria o vertical, né? Ascendente para descendente, descendente para ascendente, mas nós temos o horizontal também, de colegas para colegas. Qualquer tipo dos assédios, na verdade. Não vou fazer uma análise aprofundada, é claro, sobre esses aspectos do assédio, mas, né, porque no Código Penal nós temos esse conceito, acho válido compartilhar com vocês. Então, aqui, que a gente pode colocar, no, né, até, né, a gente tem aqui, então, vantagem ou favorecimento sexual.
Ok? Então, esses são os dois pontos que nós temos aqui. Ok? Vamos fazer uma questãozinha aqui sobre o assunto. Mais uma, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se é essa questão aqui. Não, tem mais um ponto que eu preciso falar antes. Daí eu vou fazer as questões. Tá? Vou falar mais um ponto aqui e aí eu faço as questões. Existem outras questões comportamentais e aí eu vou resumir para vocês agora. Os mais importantes eram esses daqui, tá? Deixa eu fazer uma tabelinha ao final aqui para que fique legal para vocês aí. Vamos lá. Fechou. Então, o primeiro deles a gente já viu, né, que é a questão do dilema. Né? Pode ser um dilema moral ou ético aqui nesse caso. Acho que ficou muito grande. Então, a gente tem um dilema. Ele pode ser moral ou ele pode ser ético. Perfeito. Isso aqui está relacionado, né, à questão de tomar, né, é uma escolha difícil. Difícil. Nenhuma opção vamos lá, colocar 100% boa, né? Satisfatória. Ok? Esse é o conceito. O outro conceito que eu quero trazer para vocês, para a gente anotar nessa parte da questão comportamental, é a questão do conflito moral. Veja, antes a gente falou de dilema. Aqui a gente vai falar de conflito. Conflito moral. Também vamos falar de angústia moral. Anote aí também, para a gente falar sobre o ultraje moral. E, por fim, a indiferença moral. São essas partes, essa questão do, né? A questão do comportamento humano que é interessante que a gente converse. O que é o conflito moral? Né? Quando a gente tem o conflito, basicamente é uma situação em que a pessoa tem que escolher entre dois ou mais princípios, sejam eles éticos ou morais, e esses princípios, eles estão o quê? Em contraponto, estão em oposição um ao outro. Então, veja, é uma decisão no qual a gente vai tomar uma decisão e a gente vai ter que deixar alguns dos nossos princípios, alguns dos nossos valores de lado. Por isso que o nome é conflito moral, certo? Ele pode surgir no trabalho, pode surgir ali na vida pessoal, em relacionamentos, certo? Relacionamentos também, legal? É difícil ali, né? Você tomar uma decisão porque ambos os lados, por exemplo, devem apresentar opiniões ou fatos convincentes. E aí, justamente, que nem eu falei, vai deixar alguma coisa de lado. Então, sobre o conflito moral, né, o que a gente vai anotar? Há conflito, né? Há conflito entre os princípios. Princípios não, né? Pode ser. Que pode ser ético ou moral, tá? Então, ali há conflito entre os princípios que podem estar
em conflito, ou não, em oposição, vamos colocar. Ok. Quando a gente vai falar de angústia, a angústia tem a ver com as consequências. Então, na angústia, nós temos um estado experimental e a pessoa está diante, por exemplo, de uma encruzilhada, né? Ela vai ali, né, ponderar entre os pontos positivos, né, e os pontos negativos que podem ser consequência dessa sua decisão. Então ele fica ali preocupado com o resultado da sua decisão. Isso que é a parte da angústia moral, tá? A angústia moral. Então, ele sabe o que fazer, mas tem receio das consequências. Tá? Isso aqui é angústia moral. O ultraje, né, a gente tem, por exemplo, aqui, nós só juntar, a gente tem uma rejeição a um ato ou a uma ação, tá? Mas o indivíduo se sente não, né? Ele fica, vamos lá, ele fica inerte a tomar uma decisão, né? Ele se sente impotente. Ah, porque eu tô puto e não sei o quê, mas eu sei, por exemplo, né, que se eu fizer isso não vai acontecer nada, então não vou fazer nada. Perfeito? A pessoa, ela rejeita. Nossa, né, quando você fica colocando apelidinho nas pessoas, né? Pode ter outras pessoas que repudiam isso, mas não vão falar porque, enfim, ele é um ultraje moral. Ele não aceita, tá? Não aceita. É uma resposta emocional também, certo? É uma resposta emocional. A pessoa fica indignada, ofendida com a falta de ética, com a falta de moral, mas, né, ela fica ali inerte, né? Fica inerte ao que está acontecendo, perfeito? Então ele qualificou como ruim, como péssimo, né? E, enfim, ele é inclusive, né, algumas vezes o ultraje, ele vai ficar ali, ele vai ser, vamos dizer, né, mostrado como uma resposta coletiva ou social a eventos que são mostrados como uma ameaça para aquele grupo. Então as pessoas não concordam, ficam ali chateadas e tal, mas, né, não estão fazendo nada. E por fim a gente tem a indiferença moral, tá? A indiferença, ele é uma apatia, né? É uma apatia, é uma falta de preocupação. Então, vamos lá. Falta de preocupação com a questão, de fato, né? Com a questão ética. Então, é uma apatia, falta de preocupação em relação às questões éticas. Ou as consequências, né? Um exemplo aí que alguns livros usam era, né, por exemplo, o que Pôncio Pilatos fez lá, né, conforme conta a história. Legal? Esses são os pontos aqui do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista ético, sobre os conflitos e dilemas que nós temos dentro aqui do dia a dia. Tá ok? Vamos fazer uma questão. Agora a gente vai fazer algumas questões sobre esse assunto aqui para você ver como é cobrado. Vamos lá, questão que caiu no Sebrasp 2022. Tício e Mara estão em uma organização há mais de uma década. Ambos concursados e com formações equiparadas. No entanto, foi observado que Tício recebeu 6 vezes mais convites de investidor em cargos em comissão e oportunidades
eventuais na percepção de gratificações eventuais, Kimara. Ainda que esta tenha participado de mais comissões, mais reuniões e elaborado mais documentos estratégicos. Essa situação foi percebida pela equipe de gestão de pessoas, que começou a tentar entender o porquê dessa situação e a se questionar sobre práticas de valorização de pessoas. Ainda em relação à situação hipotética apresentada no texto, assinale a opção correta. Ok? Letra A. Um dilema ético é uma situação em que o indivíduo pode se expressar conforme seus... Não, desculpa. Letra A, né? Letra A. Um dilema ético é uma situação em que o indivíduo pode ver dois lados de um problema, sem que exista uma opção moral claramente certa ou errada que justifique a sua decisão óbvia. Daí a importância de que os profissionais sigam os preceitos éticos de cada profissão. Gente, eu vou falar para você que quando eu peguei essa questão para resolver, eu nem precisei ler as demais alternativas. Para mim está claro que a letra A é o gabarito. De verdade. Eu só fui ver as outras alternativas para comentar ela para pôr na aula, porque a letra A é o nosso gabarito. E aí eu vou explicar para você um negócio interessante. A gente está fazendo aqui o estudo por etapas, né? Mas depois lá na prova você vai perceber o seguinte. Para que nós temos um código de ética? Um código de ética, ele vem para resolver dilemas éticos. Porque às vezes o indivíduo, com base, né, na sua história, de onde ele cresceu, ele não sabe o que fazer. Então, quando ele está diante de um dilema, o que ele vai fazer? Vai recorrer ao código de ética. Nós temos no mais famoso, que é o decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Público do Poder Executivo Federal. Tem lá, né? Nós temos lá, quando a gente está diante de duas ou mais situações, a gente tem que tomar aquela que vai fazer bem, né? Que vai propiciar o maior bem comum. O bem é o maior número de pessoas. Ele está resolvendo um dilema ético. Se eu estou diante de duas decisões, né? Eu vou tomar aquela que beneficie o maior número de pessoas, que beneficie, né? Faça o bem comum. Essa é a ideia. Um código de ética, portanto, né, ele tem preceitos éticos e eles servem para, sim, resolver dilemas éticos. Já anota aí, porque depois quando a gente estudar essa parte do código, você vai ter que lembrar disso aí. Vamos dar uma olhadinha no erro das demais, tá? Letra B. Um dilema ético é uma situação em que o indivíduo pode se expressar conforme seus costumes, valores e interesses. Na verdade, é justamente isso que vai levar a que ele tenha um dilema. Ele não pode se expressar conforme as suas ideias. Tá? Então, ele não se expressa, não. Ele tem dúvida, na verdade, sobre isso. Letra C. Considerando que os códigos de ética profissionais são rapidamente depreciáveis, você vê que aqui já dá para parar de ler, né? Eles não são rapidamente depreciáveis. Um dilema ético é uma situação em que o indivíduo precisa agir por si mesmo, pois seu caso concreto não foi debatido e respaldado pela profissão. Claro que foi. Né? Um código de ética ele é amplamente debatido e ele não vai agir por si mesmo, ele vai ter que observar, sim, o código de ética. Tá aqui, a letra A responde essa aqui, inclusive. Né? D. Um dilema ético é uma situação em que o indivíduo sabe como agir, mas teme que suas convicções ideológicas gerem repercussões prejudiciais para a sua imagem e carreira. Né? Veja, um dilema ético, ele é um dilema, ele não sabe como agir. Então aqui, ó, né? Ele não sabe como agir. E assédios, preconceitos, discriminação, bullying e relações abusivas de poder não têm relação com o dilema ético. Já vou parar de ler porque ele tem sim, né? Como a gente acabou de ver, exclusiva, né? Exclusivamente, né? Inclusive. Perfeito? Então, vê, essa questão do assédio, e é uma questão recente, né? Uma questão de 2022 que o Sebrasp cobrou. Se você, por acaso, não tinha estudado dilema ético até agora, você tem que estudar dilema ético e tem que estudar a questão dos assédios também, porque é assunto intrínseco um do outro. Ó, então, a letra A, né, o gabarito aqui. Mais uma questão aqui, ó. Entender as diferenças existentes entre os dilemas éticos e práticas violentas que, infelizmente, permeiam as organizações,
são aspectos fundamentais para o desenvolvimento do pluralismo e da diversidade que se deseja, bem como dos esforços que devem ser despendidos para minimizar práticas nocivas às pessoas e às organizações. Assim, a atitude de um superior que adota como rotina não repassar o trabalho a uma funcionária, gerando o sentimento de inutilidade, como também, com a mesma frequência, ignora sua presença ou a despreza, seja através de brincadeiras de mau gosto, deboche ou uso de palavras irônicas, caracteriza o quê? Assédio moral. Facílima essa questão aqui. Tá? Ele está fazendo violência o quê? Psicológica. E olha que bacana, né? Não repassar trabalho. O fato de você ignorar a pessoa também é uma forma de assédio. Você querer falar com o teu chefe nunca poder te atender, te ignorar, pode ser uma forma de assédio, tá? Vamos lá. Em ética, dilemas são situações em que o indivíduo se depara com mais de uma alternativa, mas todas elas são benéficas. Não, né? Nos dilemas éticos, nem todas, né? Nem todas são benéficas. Ok, e assim a gente fecha esse bloco. Lembrando aqui que eu estou fazendo algumas questões que você tem no seu material, mas a sua aula tem um monte de questões aí sobre o assunto. Então lá pro finalzinho tem mais questões, dá uma olhadinha que é relevante. A gente se vê na próxima. Até!